Bom, Júlio, de fato é incrível como a gente tantas vezes faz isso e percebe outras pessoas fazendo isso. E o isso aqui é o quê? É a gente achar que uma experiência pode ser solução para outra experiência. Que tem alguma coisa que a gente faz que vai pôr a vida em ordem ou vai trazer um equilíbrio para uma balança interna que não fecha, que não se ajusta. Então, a gente está falando dos filhos, isso acho que vem muitas vezes até desde antes. Quantas pessoas se casam com essa ideia, não é? Que se ela casar, ela vai ser feliz. Se ela Uhum, casar, a vida vai ser boa. Se ela casar, enfim. E depois vem essa, né? Dos filhos. E aí, primeiro, gente, não acontece assim, né? Não tente fazer isso em casa, né? Filho não é solução para nenhum problema. Não existe nenhum problema que, se você for pesquisar como que soluciona esse problema, a resposta vai ser tenha filho, né? Tenha um filho. Filho não é solução. Filho é uma vida, né? É uma vida que chega, é uma pessoa que não vai ser do jeito que você quer, inclusive, né? uhum, Não vai ser do jeito que você quer, vai te trazer uma responsabilidade, vai te trazer muita recompensa naquela relação. Sim, sim, é maravilhoso. Essa semana eu me peguei vendo umas fotos uhum, antigas, né, das crianças, e é fantástico, mas não vai resolver problema. E se você tem um problema no seu casamento, você só vai resolver esse problema tratando dele, conversando sobre ele, reconhecendo, não é? Reconhecendo que ele existe, verbalizando, insistindo, aprendendo, né? Ah, mas a gente não consegue, a gente nem consegue conversar sobre isso. Então esse aí é um segundo problema. Tá É. certo? Você tem um problema no casamento e você tem um problema que vocês não aprenderam a conversar, né? uhum, Precisa aprender a conversar. Conversar é uma coisa que a gente aprende, né? E tem uhum, gente, inclusive, que sabe ensinar. E às vezes é bem simples. Dicas Uhum. muito simples podem ajudar um casal que nunca consegue chegar ao fim de uma conversa, de repente chegar. Fala, nossa, uhum, como foi bom isso, como foi bom eu conseguir falar o que eu estava uhum, sentindo, como foi bom eu perceber que eu fui escutado, que eu fui escutada. Nossa, como foi bom te ouvir. Eu nunca tinha uhum, conseguido entender o que você estava dizendo, eu nunca consegui entender que você se sentia assim. Gente, isso que a gente precisa fazer, não é ter filho, né? uhum, Não é Exato. ter filho. Sim, muitas vezes um filho chega e transforma uma realidade, aproxima duas pessoas. Isso acontece também, mas Uhum. isso não é regra, isso não é fórmula, né? Isso é um uhum. caso. Isso é um caso. Não tome isso por regra. Então, realmente, filho não é fórmula mágica, não é solução. É uma expectativa muito grande, muito irreal você pensar dessa forma, né? Muito cruel, inclusive, né? Com essa criança, você colocar, depositar todas as suas esperanças, de repente, em salvar um casamento, um relacionamento através do nascimento dessa criança, né? Então, realmente isso não funciona. Da questão da conversa, até voltando de novo no que o Cláudio falou, às vezes a gente percebe, né, quando atende casais e tudo mais, que as pessoas não sabem conversar porque elas não conseguem acessar aquilo que elas sentem, elas às vezes também querem só conversar e ouvir aquilo que elas querem ouvir, elas não querem ouvir realmente o que o outro sente, o que o outro pensa, ou às vezes nem começa a conversa com medo do que o outro vai falar, ou do que isso vai causar, esse diálogo vai causar, como se fosse abrir ali uma coisa, uma briga,
e não, sabe? É justamente a conversa serve para você antever, né, enganos, corrigir alguns pensamentos, algumas impressões que às vezes um tem que não corresponde nada com a realidade do outro. Então, o diálogo, sim, é super importante. E eu acho que vai também da maturidade do casal, né? Isso que é construído também, óbvio. Isso, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo construir, né? Uma maturidade de conseguir falar sobre tudo, né? E inclusive, perguntar e verificar se isso é um desejo dos dois, se isso, se ambos estão dispostos a sacrificar o seu tempo, sacrificar um pedaço da sua relação, se os dois vão estar ali empenhados realmente 100% nisso, né? Não adianta uma criança, ela gera muito, muito, muito trabalho, né? E então você querer pegar alguém de surpresa, enfim, ter isso como algo positivo. Ah, mas aí quando eu descobrir a pessoa, né, vai mudar, isso vai transformar o jeito dela. Não, gente, também concordo com o Cláudio, não funciona assim. É muito idealizado. Infelizmente não é assim que funciona.